Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E abrindo sua boca, lhes ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de corações, que eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentirem, disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Pai amado, vai visitando cada lar neste momento, Senhor Jesus. Meu Deus amado, cada lar que ainda não encontrou a tua paz, Senhor, a tua alegria. Senhor Jesus, nesse mês, não só nesse mês, Pai amado, mas em todo o tempo, cada casa seja uma casa de bênção, Senhor, mas uma casa onde o Senhor tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, Senhor. Em nome de Jesus, vai visitando cada lar neste momento, Senhor. Aqueles que ainda não te conhecem, Pai, que eles venham te conhecer, Pai. Venham ser libertos, famílias venham ser restauradas pelo poder que há no teu nome, no nome de Jesus. Te clamamos, Pai, em nome de Jesus. Minha casa será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores. Que só exaltam a Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Minha casa será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam a Deus verdadeiro e fiel.
A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, irmão, seja com todos. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade de estar aqui louvando a Deus com a música que chama Passeio Espírito Santo. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo habita entre nós. Então vamos cantar essa música, né? Espero que os irmãos gostem e que o seu nome do Senhor seja glorificado. Passeia Espírito Santo, meu Deus, no meio do teu povo aqui, liberta os cativos que estão a sofrer, vem dando do renovo em todo viver, encha minha alma de santo prazer, vem toque minha vida com grande poder, vem meu Senhor, não demore a chegar, eu quero estar junto de ti a louvar. Senhor, me leva pra longe daqui. Senhor, eu quero ir pra glória cantar. Senhor, me leva pra longe daqui. Quero estar junto a ti. Encha minha alma de santo prazer, vem toque minha vida com grande poder, vem meu Senhor, não demore a chegar, eu quero estar junto de ti a louvar. Louvado seja o nome do Senhor. Eu agradeço a Deus por dar uma oportunidade, né? Estar louvando o nome do Senhor, porque Ele é digno de toda a honra, toda a glória, toda a adoração. Irmão, não pare de orar, não pare de louvar a Deus, não pare de ler a Bíblia. Os tempos são maus, esses tempos, né, são maus mesmo, mas nada nos separará do amor de Cristo. Então Deus abençoe a todos, um abraço a todos, estou com saudade dos cultos, em nome de Jesus, que nós viemos assim orar a Deus para que o Senhor venha logo, né, resolver a situação, que estou com saudade dos irmãos. Obrigado a todos. Uma boa noite. Em nome de Jesus. Amém. Ontem deixou sua casa e saiu pelo mundo. De coração lá no fundo eu não entendi. Tudo que fiz, o que ele quis, meus braços abertos ficaram e ainda estão assim. E vão continuar até um dia vê-lo regressar. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma satisfação e alegria falar novamente aos irmãos aquilo que Deus tem proposto no meu coração. Vamos orar?
Senhor Deus, ó Pai, graças te damos, Senhor, por esse dia maravilhoso que nos dado, ó Pai. Te pedimos, ó Pai, que fale no nosso coração, ó Pai, todas devido às nossas angústias, ó Pai. Colocamos tudo em Tuas mãos, ó Pai. Ó Pai, te pedimos para aquelas pessoas que em meio à pandemia têm passado muitas dificuldades, Senhor. Tem misericórdia de cada um e que possamos ser instrumentos nas Tuas mãos para abençoar outras pessoas, ó Pai. Nos dá entendimento da Tua palavra, é o que pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Como estamos no mês da família, trouxe a segunda parte da reflexão que fiz esse mês ainda, com foco na família. O título da mensagem é Família, meu porto seguro, parte 2. Quem não teve a oportunidade de ver a mensagem anterior, ela continua gravada aqui no canal. Nosso texto base, ele se encontra em Lucas 15, de 17 a 32. Lucas 15, de 17 a 32, que diz assim: Caindo, porém, em si, disse: Quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Levantou-se, pois, e foi para o seu pai. Estando-lhe ainda longe, seu pai ouviu, encheu-se de compaixão e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Disse-lhe o filho: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestilha. Ponde um anel no dedo e alparcas nos pés. Trazei também o bezerro cevado e matai-o. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o seu filho mais velho estava no campo, e quando voltava, ao aproximar-se de casa, ouviu a música e as danças. E, chamando-o de servos, perguntou-lhe o que era aquilo. Respondeu-lhe este: Chegou teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Saiu então o pai e estava com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eis que há tantos anos te sirvo, e nunca transgredi um mandamento teu. Contudo, nunca me deste um cabrito para me regozijar com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste o bezerro cevado. Replicou-lhe o pai: Filho, tu sempre estás comigo, e tudo que é meu é teu. Era justo, porém, regozijar-nos e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. Meus irmãos, na mensagem anterior falamos do filho pródigo, que significa o filho gastador. Trabalhamos o texto de Lucas 15, de 11 a 18, que é uma parte da parábola. A parábola é contida em Lucas, conta-nos uma história de um filho que vivia muito bem ao lado do seu pai, do seu irmão mais velho, com todas as regalias que o dinheiro permitia obter. Mas, querendo conhecer o mundo, pede sua parte herança do seu pai. Agora, com a herança em mãos, pode ver a vida que sempre sonhou e obter de tudo que a vida pode lhe proporcionar. Depois de perder tudo em uma terra distante, ele volta para a casa do pai arrependido e é perdoado e recebido com honras pelo pai. Na mensagem anterior, percebemos o que é família, onde começaram os problemas da família e como a falta de correção dos pais afeta diretamente no comportamento dos seus filhos. Aprendemos também que não existe uma maldição hereditária, onde os erros dos pais são passados de geração a geração, mas que tudo que aprendemos de bom ou ruim acabamos replicando, mesmo de forma inconsciente.
Quando trabalhamos com esse texto, sempre focamos o filho pródigo e o pai, mas esquecemos o terceiro membro da família, que geralmente não damos tanta importância, que é o filho mais velho, que diferentemente do filho mais novo, que é marcado pelos desejos desenfreados, este é marcado pela falta de perdão. Quando buscamos o conceito de perdão, aí ele nos traz um conceito mais religioso, e que diz assim: o perdão é a remissão dos pecados, a ação de se livrar de uma culpa, de uma ofensa, de uma dívida, indulto. Também diz que é uma ação através da qual uma pessoa está dispensada do cumprimento de um dever ou de uma obrigação. Algumas lições vamos tirar da leitura do texto de hoje, meus irmãos. A primeira lição é: o perdão é o fruto de um coração perdoador. Quando falamos em perdão, podemos perceber que existem dois tipos de pessoas. Aquelas que perdoam naturalmente, pois têm um coração que não consegue guardar rancor. E outra que, para perdoar, desprende de uma grande força para conseguir tal ato. É o que lemos no texto de Lucas, quando o filho volta para casa e ele já pensando no que iria dizer ao seu pai sem pestanejar saiu ao encontro do seu filho, sem perguntar por que ele tinha voltado, sem o fazer lembrar o porquê de ele ter ido embora, apenas perdoando e restaurando seu lugar na família. Quem tem um coração perdoador, enxerga primeiro a pessoa e não os erros que ela cometeu contra você, e compreende que o transgressor é tão humano quanto você e que é suscetível às mesmas falhas. Quando Cristo estava na cruz e as pessoas zombavam dele, mesmo sem nunca ter cometido pecado algum, e ele compreendendo a dureza dos corações daquele povo, ao invés de proferir palavras de maldições, só sai de sua boca palavras de misericórdia, que diz: Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. A gente pode encontrar isso lá em Lucas 23, versículo 34. Assim também, quando Estevão, ao ser apedrejado, já estava desfalecendo, pediu ao Pai que não atribuísse aos seus agressores a culpa daqueles atos. Nós podemos ver isso também lá no livro de Atos, capítulo 7, versículo 60. O segundo ponto, meus irmãos, é estar junto de alguém que sabe perdoar, não te dá um coração perdoador. No texto, percebemos que existem dois filhos de um mesmo pai, que apesar de conviver e serem ensinados igualmente, pouco aprenderam. O mais novo não compreendeu com o pai que os bens não têm tanto valor, por isso que ele recebeu essa herança antes da época. Mas ao estar no fundo do poço, a primeira coisa que ele veio à mente foi a figura do seu pai e do seu coração perdoador, que no mínimo ele lhe permitiria que voltasse para casa como empregado. Ele não voltaria se não tivesse certeza de como seu pai agiria. Por outro lado, temos o filho mais velho, que apesar de estar ao lado do pai, não conseguia absorver quase nenhum ensinamento. Ele tinha seu próprio padrão de comportamento, achava que era melhor que os outros e que nunca errava. Quando lemos o texto de 1 João 1, versículo 8, nos diz assim, nos diz que a natureza é pecaminosa e vez por outra nós podemos tropeçar e no meio do caminho, se não enxergarmos isso, nós vivemos enganados, meus irmãos. O versículo diz assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. 1 João 1,8. O que o filho mais velho não compreendia é que lhe faltava graça. Mas o que é graça, meus irmãos? Graça é o favor que se dispensa ou recebe, é uma mercê, uma dádiva. Não é algo que se compra no mercado. Ela é dada mesmo não merecendo. Em João 8, versículos de 1 a 11, nos conta a história da mulher que foi pega em adultério, onde são aplicadas a graça e a falta dela. Vamos lá ver o texto? João 8,
de 1 a 11. Mas Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Pela manhã cedo, voltou ao templo e todo o povo vinha ter com ele. E Jesus, sentando, ensinava. Então os escribas e fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. Ora, Moisés nos ordena na lei que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando para ter de que o acusar. Jesus, porém, inclinando-se, começou a escrever no chão com o dedo. Mas, como insistiam em perguntar-lhe, ergueu-lhe e disse: Aquele dentre vós que está sem pecado, seja o primeiro que atire uma pedra. E, tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, foram saindo um a um, e a começar pelo mais velho, até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher ali em pé. Então, erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém, senão a mulher, perguntou: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu te condeno. Vai-te e não peques mais. O interessante, meus irmãos, que assim como o irmão mais velho, aqueles homens não podiam aplicar graça na vida daquela mulher, pois não enxergavam a sua própria natureza pecaminosa. E quando eles percebem seus erros, não foi necessário que ninguém os acusasse, apenas a sua consciência foi suficiente. O terceiro ponto, meus irmãos, é: quem perdoa não esquece. É claro que perdoar não é esquecer a ofensa que foi feita contra você, mas perceber que aquilo que te incomodava, que te feria, já não tem mais poder para te escravizar com as correntes do rancor. Quando lemos o texto, percebemos que o irmão mais velho não se alegra como o mais novo foi tratado. Em seu coração, todo castigo ainda seria pouco. Quando falamos em perdão, eu lembro de uma história da minha juventude. Conta-se que uma nora e uma sogra viviam em pé de guerra, e por isso a nora odiava a sua sogra com todas as forças. Por isso ela procurou uma pessoa que lhe ajudasse a se livrar da sua sogra. Para ajudar, a pessoa lhe deu um frasquinho de veneno, o veneno mais mortal, e disse: se você der tudo de vez, sua sogra vai morrer logo, e todos vão desconfiar de você. Faça o seguinte: você vai tratar a sua sogra como se fosse a sua mãe, vai tratá-la da melhor forma possível, vai tratá-la como gostaria de ser tratada. E sempre que servir o seu jantar, coloque um pouco do veneno, e a cada dia ela vai morrendo um pouquinho. Assim fez a nora, como a mulher lhe tinha ensinado. Mas o tempo foi passando, e o rancor que a nora sentia por sua sogra foi se transformando em amor. Foi quando ela percebeu que o veneno tinha acabado. Ela correu desesperadamente para a pessoa que lhe passou o veneno e pediu um antídoto, pois ela estava arrependida e não queria que sua sogra morresse. A mulher lhe explicou que não existia nenhum veneno. O que tinha lá era só uma mistura de ervas calmantes, e que o único veneno que existia estava no coração dela mesma. Assim também, meus irmãos, somos nós quando guardamos o ressentimento e a falta de perdão. Acumulamos um veneno que nos mata lentamente. Meus irmãos, outro dia havia uma reportagem falando dos males que a falta de perdão tem feito nas pessoas. Os consultórios dos psicólogos e demais profissionais da área da saúde e da mente estão lotados de pessoas buscando a cura para a alma, mas que não conseguem liberar o perdão para continuar a sua vida. Não perdoar é como estar em um lago amarrado em uma pedra, esperando conseguir flutuar. Mas o que realmente acontece é que enquanto você não cortar a corda que te prende à pedra, ela vai continuar a te levar cada vez mais para o fundo da lagoa. Dizem até que a falta de perdão adoece o corpo. São as doenças da mente, chamadas de doenças psicossomáticas. Quem não lembra da história de José, que foi vendido como escravo por seus irmãos, e depois foi levado ao Egito e acabou passando de escravo para governador? José poderia ter se vingado,
mas decide perdoar e chama toda a família para morar com ele. Quando seu pai falece, seus irmãos atemorizados pensavam que José agora iria se vingar. Essa é a hora. Eles não compreenderam o valor do perdão, porque não conseguiam se perdoar, meus irmãos. A falta de perdão adoece, nos torna amargo, rouba a vida plena que Deus tem para nós. Abre uma brecha para que Satanás possa agir em nossas vidas. Decida perdoar, seja qual for a circunstância, pois ninguém pode fazer isso por você. Se não sabe como fazer, sugiro que leia Tiago 1, versículo 5. Diz assim: se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhe impropera, ser-lhe-á concedida. Se você não sabe quantas vezes deve perdoar, leia Mateus 18, versículo 21 e 22, que diz assim: então Pedro aproximou-se e perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7 vezes? Respondeu Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Sigamos o que nos ensina em Efésios 4, versículo 3, que diz: antes sedes um para com os outros, benignos, compassivos, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Se o próprio Deus decidiu nos perdoar, por que não fazemos o mesmo? Decida perdoar. Que Deus continue nos abençoando. Vamos orar? Senhor, obrigado, Senhor, porque um dia, Senhor, pelas tuas misericórdias, o Senhor mandou Jesus na cruz para nos perdoar os nossos pecados, Senhor. Porque por nós mesmos não poderíamos fazer isso, Senhor. E tinha que ser alguém perfeito, Senhor. Alguém que nunca tivesse pecado, Senhor. Obrigado, Senhor. Porque o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para morrer na cruz por nós. Que possamos reconhecer a cada dia esse sacrifício que o Senhor fez por nós. É o que te pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus possa continuar nos abençoando.